já baixei, já escutei com MLG de hoje eu me borrei. Eu quero é mais opiniões fecais sobre o cinema, games e as HQ. Vou matar robôs gigantes. Boa tarde, Metrópolis. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. É um pássaro? É um avião? Não, meu Deus, é um robô gigante. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Galinha Solano. E diretamente do Rio de Janeiro, Fernando Caruso, muito feliz de estar discutindo os limites da adaptação de quadrinhos para filme, não os limites do humor. Pelo amor de Deus, né? Já deu. olha aí. Diretamente da Caverna do Caruso. Beto, o Caruso que esteve no canal do YouTube junto com parte da equipe da Caverna do Caruso. Sim. Quando você não estava, Beto. E agora inverteu, porque o Diogo tá resfriado e você tá aqui. Então é verdade. Um troca-troca gostoso. Vai fazer um troca-troca com o Salles aí? A gente ainda não teve a crise nas infinitas terras completa, mas a gente teve aquela crise na Terra 3. Exatamente. Mas uma coisa que sempre está em crise, eu não sei se vocês têm a convivência que eu vou trazer pra vocês, é o mundo das galinhas. Está sempre em crise. Está sempre em crise. As galinhas... É porque eu estive, Beto e Caruso, agora na casa do meu pai, né? Volta meu, eu vou visitar ele no sítiozinho que ele tem na cidade de Miguel Pereira, aqui no interior do Rio de Janeiro. E meu pai, ele foi montando o sítio devagarinho e tal, não sei o que, e ele não foi se preocupando em vender ou matar as galinhas para comer, porque a esposa dele não come galinha. E aí elas foram se reproduzindo. E aí, nossa. E aí virou um sítio de galinhas. Tem muita galinha. Mas muita galinha. E como elas estão muito tranquilas, né? Elas ficam perto, ficam com o cachorro, entendeu? Aí sobe na mesa, aí pede... Nossa! Caralho, que cafuné. Tá tipo isso. E aí o mundo das galinhas tem essas coisas, né? Eles ficam se bicando, aí daqui a pouco o galo vai transar com a galinha, aí o outro fica puto. Aí vem correr, cococó! E aí... Tem tipo um Big Little Lies das galinhas aí. Tem, é um micro... É um universo numa casca de ovo. Praticamente. Senhoras e senhores, chegamos em 2019 com a maior bilheteria da história dos cinemas, sendo um filme adaptado dos quadrinhos, e por isso, Afonso Solano e Caruso, estamos aqui hoje para discutir algo que é muito polêmico no mundo geek, no mundo nerd, que são as adaptações, meus amigos. Então, Afonso Solano, deixamos aqui na mesa o bastão para discutirmos qual o limite da adaptação. Caruso e Beto e Afonso, eu falo na terceira pessoa aqui, já abracei essa faceta aqui do Afonso Solano.
E o cara dá a volta e dá um exemplo. Quais são as adaptações favoritas pra gente entender aqui, pro público entender o nosso parâmetro? Olha, eu tenho duas. 300 de Esparta. Eu acho muito incrível, assim, Foda. parece muito que eu tô transpondo os quadrinhos pra tela e ao mesmo tempo acrescentando coisas que só o cinema pode acrescentar em oposição à mídia dos quadrinhos, né? 3. Ding, ding, ding! What do we have for, Johnny? Já aumentei mais uma aí. Sin City também. O primeiro, né? Eu acho assim impressionante e até os relatos de que o diretor levava o quadrinho pro set como storyboard, eu acho isso muito bacana. E a outra é Scott Pilgrim, Olha aí. Caralho. Sim. Que eu acho que, cara, foi uma belíssima junção de universos aí, né? Porque o Brian Lee O'Malley tava ali nos roteiros, presente na adaptação, e quem dirigia era o Edgar Wright, que tem, além de ter, né, um grande respeito e admiração pela obra e tal, ele tem uma linguagem de cinema que casa muito com a linguagem meio acelerada que o Brian Lee O'Malley propunha no Scott Pilgrim contra o mundo, né? É verdade. You can't handle the truth! E você, Beto? Cara, Hellboy, sacanagem, não. Só pra me irritar. Só pra me irritar. Hellboy, esse último de agora, né? Esse que ele parece uma velha maluca. Esse que ele parece... Falando sério, pra mim é Old Boy. Que eu acho foda pra caralho. Acho muito foda. Sim, é verdade. Old Boy é um mangá. Também nem li e nem assisti. Também Tá. tô Porra! dupla defasagem. Tem que É bem ver. bom, cara. E o clássico, eu vou de Super-Homem, o primeiro, cara. Quem é você? Um amigo. Tchauzinho. Olha aí. Velho. Interessante, viu? Filme. É realmente um bom filme, mas eu acho que, cara, é meio nada a ver com os quadrinhos. Mas interessante. Será? Vamos ver o limite aqui. Ó, vou botar. Eu queria fazer uma menção honrosa, Ah. porque a gente tá falando só de adaptações pra cinema, mas uma das disparadamente disparada adaptação melhor que eu já vi, tipo, perfeita mesmo, é o The Max dos quadrinhos para a série de TV da MTV, série animada. É verdade. Aquilo é uma coisa de louco, assim, que parece que eles pegam a página do quadrinho e animam, e tipo, até o formato do quadrinho. Tipo, tem uns quadrinhos que são em formato de bola, ou uns são compridos. Cara, o quadrinho vai se abrindo, assim, no formato da revista. É uma coisa impressionante, o traço do Sam Kidd tá todo ali. Pois é. Coisa linda de se ver, cara. Coisa linda de se ver. Hello, handsome! Olha, eu vou citar então apenas um, porque eu concordo com todos esses que vocês citaram aí, ainda que a gente vá entrar em detalhe, mas a minha adaptação favorita dos quadrinhos para o cinema é O Corvo. O Corvo? O Corvo, cara. O Corvo. Olha aí. Eu amo esse filme, eu amo o personagem, a HQ lá do Olbar. Eu acho que é uma belíssima transição numa época que a galera ainda estava também se entendendo justamente isso, né? Qual é o que eu taco aqui, o que eu arranco das páginas, coloco literalmente na tela, eu ajusto, se eu não consigo transcrever como uma animação, né? Qual ator que vai ter a cara parecida com o traço do Mike Mignola? Então é por isso que eu me pergunto aqui, assim, tipo, talvez a gente deva afunilar a nossa discussão do quadrinho para o live action, ou seja, com atores e atrizes, porque se a gente falar para uma animação, a gente tem uma grande vantagem, né? Que é justamente o traço ali. Sim. E fazer uma... É como se tivesse a escalação perfeita de elenco, né? Exato. Então, assim, se a gente não tivesse recurso, por que essas adaptações que a gente citou estão no nosso hall, que elas ficaram no limite perfeito?
Você falando isso, é porque eu fiquei pensando no... Eu não tenho problemas com adaptações que mudam muito, né? E enquanto você tava falando isso, eu vi recentemente o Homem-Aranha do Sam Raimi. E é engraçado, porque eu prefiro os novos Homem-Aranhas, mas o do Sam Raimi, ele traz aquela coisa da revista, ele é muito cartunesco, ele tem essa coisa, eu tava vendo assim, eu tava impressionado, que eu não lembrava disso, eu falei assim, caramba, as teias, elas não se preocupam em ser de verdade, ele bota teias gigantes que prendem milhões de pessoas. Ele é mais fantasy. Então ele tem o cartunesco. É, total. E aí, cara, só que eu não tenho muito problema, assim, quando a proposta do filme é se diferenciar muito da obra original, dos quadrinhos. Você pega, assim, Super-Homem, quem acompanha a MRG sabe que é o meu herói favorito há muito tempo e tal. E eu acho que o filme, ele traduz o que é o personagem. Olha aí. E não o que são os quadrinhos do personagem. Exato. Digamos, se fizessem uma adaptação do Super-Homem onde ele fosse um homem do exército norte-americano que sofre um acidente e se torna Superman. Aí você, peraí, velho. The year is 1987 and NASA launches the last of America's deep space probes. Aí ficou esquisito. Ah, mas qual o problema do... Ele tem que ser a última pessoa de crime. Pô, mas aí... é justamente a essência do Superman, né? Ele nunca se encaixará, apesar da gente fazer depois Supergirl, Poderosa, outros criptonianos, aí depois virou bagunça, né? Vem tinha um monte de gente, pai e mãe mandando o kryptoniano pro espaço. Mas a essência do cara... Krypton é uma creche. Jogando... Mas se a gente voltar pra essa coisa do cara solitário, né? Tipo, velho, eu sou o último sobrevivente. Puta, isso é muito único, cara. Isso é muito foda, né? Não, eu acho que vocês batem numa tecla interessante. Eu também, eu namoro um pouco com essa ideia também. Tipo, eu tô aberto a adaptações, contanto que respeitem a essência do personagem, mas eu acho que tem coisas assim que eu sinto falta, pra gente chegar nesse ponto das adaptações, de ter visto pelo menos uma tentativa de fazer o ipsis literis, né? Apesar do Super-Homem, de eu mesmo ter falado que o Super-Homem do cinema é bem diferente dos quadrinhos, eu sinto como uma adaptação ipsis literis, como tipo como é que a gente faz pra transpor isso pra tela naquela época, na década de 70. Então, o Lex Luthor tá meio bobalhão e tal, seria maneiro ter um Lex Luthor imponente e tal, mas cara, dentro ali daquele universo, daquela dinâmica, não chega a ser uma adaptação que fira tanto quanto essa que o Solano citou, de tipo, ele agora vai ser, como fizeram, por exemplo, com o Capitão América na década de 70, se eu não me engano, que ele tinha aquele escudo transparente, usava uma moto. Aquilo é uma falta de respeito absoluta. Ele não chamava nem Steve Rogers, sabe? É meio... tinha umas coisas, tinha uma época que era meio... É o que tem, a gente tem que aceitar. I set the rules and you follow them blindly. Ok? Olha só um exemplo bacana também. Eu sei que não é tanto da nossa época aqui, mas a gente viu pedaços e faz parte da cultura popular a adaptação do incrível Hulk para a TV. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição. Né? Sim, que muda até o nome do protagonista, né? Isso. Você sabe disso, Beto? Por que mudaram o nome do Bruce pra David Banner? Mas vou fingir que não. Cara, eu acho que eu sei, mas agora eu tô inseguro. Porque os executivos da TV, eles achavam na época que Bruce era um nome associado à cultura gay. I don't like vaginas. E Bruce era um nome gay. Olha só que pensamento. Caraca, bicho. É bizarro. Isso em português faria até mais sentido, né? Com algum trocadilho tipo de Brucius. Exato. Sei lá, não sei. Mas pra eles era tipo Bruce, sabe? Sei lá, na literatura homoerótica da cabeça deles, isso remetia e eles falam, não, os bons costumes da família norte-americana não podem... Caraca. All my friends are gay. Não sabia disso não. Achei que era porque o diretor não gostava do nome Bruce e quis botar... Mas você vê... Enquanto isso, o Batman ficava lá quietinho, né? Nem, por favor. Não repararam em mim, Robin. Fique na boa, hein? Ainda bem, Robin, entre nas cobertas comigo. Pois é. O David Banner, ele sofre um acidente na série de televisão, mas não é um acidente igual das revistas, que era aquela coisa da bomba explodir. Mas a essência do cara perder o controle e se transformar no monstro, né, do Jekyll and Hyde,
permaneceu e agradou tanto o público de quadrinhos, mais xiita, quanto o grande público que não tinha ideia quem era o Hulk, né? Sim, queria um novo público, né, praticamente. Mas a essência... E fazendo um paralelo aí, mas talvez até um paralelo meio tosco, eu me lembro quando eu era criança, eu me amarrava naquele seriado de TV, que eu via como se fosse um filme, eu não sei, eu alugava o seriado de TV do Homem-Aranha, do Nicholas Hammond. Nossa, que é assim, caralho. Você falou agora da origem, caraca, é toscaço, tem nada a ver com nada, mas pra mim era muito mágico, só bastava, já me atendia ver o meu herói favorito, que era o Homem-Aranha, de carne e osso, vestido, subindo um prédio, entendeu? Pois é. Isso já era muito maneiro. Se ele puxasse uma arma, tirasse um raio laser, talvez fosse menos maneiro. Hey, wait a minute. Mas a parte lá do, tipo, como ele apareceu, se tem Mary Jane, se não tem Mary Jane, onde ele trabalha, no meu olhar de criança, sim, não me incomodava tanto. O que eu queria era ver lá o cara vestido com a roupinha, escalando e tal. Não me importava se não tinha Tia May, se não tinha... Eu acho que eu não tava nem ligado nesses detalhes, né, do personagem, né? Não sei se dá pra chamar de detalhe, mas não tava ligado. Eu acho que é importante também, em algum lugar, a gente ter... Agora entrando num lugar que eu acho que é bem polêmico... I'm a very dangerous man. Eu acho que é importante a gente ter a maturidade de se desprender de certas coisas. Por exemplo, o Umbrella Academy dos quadrinhos, gosto muito dos quadrinhos, gosto da série, fiz um vídeo também lá, né, nos 3 Elementos, na Caverna do Caruso, falando sobre isso. Eles pegam cada um dos em lugares diferentes do globo, cada uma dessas crianças especiais e tal. E aí todo mundo é caucasiano. Isso é um negócio que quando eu li em 2010, me passou batido. Hoje, quando a gente discute constantemente, exaustivamente, a questão de representatividade e tal, quando eu vou reler isso de 2010, isso sobressai um pouquinho. Aí, no Umbrella Academy, de agora, no Netflix, eu acho interessante e eu acho que dá mais personalidade para cada um desses personagens, as etnias a gente variarem, ter... Exatamente, porque os personagens eles eram meio bidimensionais no quadrinho. Aqui ele ganha uma tridimensionalidade, ele ganha mais tempero. A mesma coisa, fazendo um paralelo aí com aqueles vilões que usam a máscara e tal, que no quadrinho também são só uns malucos de máscara matando geral. Aí você coloca uma trama bem interessante e tal, então eu achei a adaptação muito válida. Mas esse nem é o ponto polêmico onde eu ia chegar. Você raspou e seguiu. Where are we going? Raspei e segui, porque o ponto polêmico que eu ia chegar é Pequena Sereia. Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. Que é uma coisa, não é quadrinho, né? É desenho animado pro live action. E que a gente sabe que tomou conta na internet aí essa discussão. Que muita gente falou, eu queria ver a minha Pequena Sereia. Ela é ruiva e tal, a Pequena Sereia. E aí, vale se questionar tipo, por que a Pequena Sereia é ruiva? É fundamental para a história que ela seja branca e ruiva? Ou é algo que retrata uma época onde não se pensava nisso, não tinha essa... E o padrão, a normalidade era ser branco. Tipo, a mesma coisa lá com aquela adaptação horrorosa do Quarteto Fantástico, da Fox, essa última, que teve o Tocha Humana negro, que todo mundo ficou tipo, mas ele é irmão da Sue Storm, que forçação de barra e não sei o que. Aí o filme é horroroso, isso é indiscutível. Mas depois de ver o filme, quando eu fui ler o meu Quarteto Fantástico nos quadrinhos e vi lá todo mundo branco e a galera toda louro, de olho azul, pensei, por que esse moleque é louro de olho azul?
porque ele foi escrito na década de 60. Exato. E na década de 60, cara, era isso aí. Você quer representar o jovem playboyzinho e tal, você faz o lourinho, de olho azul, o branco e tal. Então a gente tem que entender o que é fundamental para a história. É diferente, por exemplo, alguém falar: então agora vai trocar o Pantera Negra por um asiático? Não. Porque é fundamental. Ia ser. Aí sim a internet ia quebrar. Porque as pessoas fazem essa comparação, né? Tipo, então a Mulan vai ser interpretada por um... Não, porque é fundamental pra história de Mulan que ela se... Entendeu? Eu concordo 100%. Da mesma forma que o Thor, se a lenda é baseada, né, nos mitos nórdicos, não faz sentido algum você botar uma pessoa afrodescendente ou asiática. Eu tô contigo. Acho que, pra variar, é o caminho do meio aqui, até pra citar o nosso queridíssimo Siddhartha Gautama aí, pra variar, pra passear pelo mundo, o caminho do meio. Se a proposta exige... né, dita ali que, velho, aqui estamos falando de Anansi, o deus aranha africano. Melhor botar um cara negro, né? E por aí vai, de fato. E eu acho que o limite da adaptação, ela tá justamente nesse bom senso. Que uma coisa clara é a gente separar as pessoas que estão tristes porque têm um apego emocional com determinada personagem ou personagem. E essas pessoas não podem ser misturadas aos verdadeiros, que é sempre pouquíssima gente, racistas e gente cuzona, né? Que mas não pode preto, não pode japonês, não pode mexicano. All white people are racist. Each and every one of them. As pessoas que estão tristes da Pequena Sereia, mesmo essas pessoas que eu concordo contigo que não são racistas, obviamente, mas eu acho que é importante revisitar isso de o que pra gente é um detalhe, pra gente é só tipo, não é mais ruiva, é uma menina negra. Pra outras pessoas, e aí tem essa contabilidade que eu acho importante se fazer, faz uma diferença enorme. Claro. Ter essa representatividade e tal. E o que vai fazer ela ser a Pequena Sereia não é ela ser negra ou ser branca, é ela ter aquela essência ela tem um rabo pura, inocente. Aqui no mar, até a sardinha entra na minha e vem cantar. E se eles têm montes de areia, nós temos couro de sereia. Qualquer molusco, sempre que eu busco, sabe tocar. Até a lesbinha sai da conchinha e vem dançar. Caracolzinho tira um sonzinho, por isso a gente daqui é quente. Faz um programa até na lama, aqui no mar. Talvez um filme que sirva a tudo isso que a gente está falando aqui seja o Constantine. Do Keanu Reeves. Porque o Constantine, eu costumo trazer aqui, Caruso, com o Beto e o Didi, que eu conhecendo bastante, junto com o Beto e com o Didi, você acredita, o Hellblazer, o original, eu ainda assim considero um filme muito bom, mas uma adaptação muito falha. Por uma série de coisas. Ele muda. Por muito pouco ele poderia ficar incrível, né? É isso. Tipo, exato. Mexe aqui e ali. Ele mudou completamente a cara do protagonista, que era um cara que parecia com Sting, e mudou pro Keanu Reeves. Aí a pessoa pode argumentar, porra, mas a essência do Constantine está na personalidade dele inglesa? Um pouco. Está um pouco, sim. A ironia, a amargura, o histórico inglês em relação às outras culturas. Mas quebrou? Não quebrou. Não, mas tem uma outra não coisa. Não quebrou porque é o Keanu Reeves. Também. Não quebrou porque o Keanu Reeves ele é muito tem legal. Tem uma outra coisa aí, que eu acho que é um negócio que eu tava tentando articular, mas como eu sou um pouco confuso também, acabei me perdendo. Vocês não sabem fazer programa, vocês não entendem por louco. É que, é a primeira vez que a gente vai ver um personagem lá, a gente quer ver... Ele não quer ver a variaçãozinha, a gente não quer ver mas vamos dar uma incrementada. Não, a gente quer ver, por exemplo, a Pequena Sereia, a gente já teve ela feita na animação e tal,
Aí, ok, a gente, uma nova versão e tal, dá uma mexida aqui e ali, quer dizer, na minha opinião, é ok. Mas é diferente se a gente já tivesse tido um Hellblazer que foi tipo, caraca, tá ali, britânico, e agora vamos ter esse outro Hellblazer aí, que é o americano e tal. Eu acho que dói um pouquinho mais quando é aquela primeira vez e a gente não tem a primeira vez clássica. Eu tenho até um pouco isso com o Coringa, que, por exemplo, eu acho o Coringa lá do Heath Ledger maneiríssimo e tal, mas já acho releitura. Evening, Commissioner. Eu sinto falta de ter o Coringão clássico antes de a gente começar a pirar, antes de começar a encher os Coringa de tatuagem, botar dente de prata. Pô, cadê o Coringa magro, de terno roxo, ao mesmo tempo engraçado, ao mesmo tempo assustador, ágil, sabe? Né? Jack Nicholson, assim, chegou bem perto disso. O Jack Nicholson chegou bem perto disso, mas já é o gordinho, já é meio vovô Coringa e tal, né? Eu ainda sinto falta do clássico. A mesma coisa com o Lex Luthor, de ter o Lex Luthor meio rei do crime e tal. A gente teve um pouco mais próximo disso com o Kevin Spacey. Mas ele era meio loucão também. Era meio cebolinha. Meio cebolinha. Planos infalíveis. That is the worst idea I've ever heard in my lifetime. Yes, it's horrible, this idea. Eu ouço isso muito, por exemplo, do próprio Hellboy, que vocês estão aqui brincando comigo, que eu realmente sou muito fã. Eu admito, eu consigo enxergar que o Hellboy, ali com o Rob Braham, eu acho eles bons filmes. Acho bons filmes mesmo. Mas, como eu conheço muito, eu consigo fazer é muito próximo pra mim do Constantine, sabe? Quando eu começo a comparar, eu falo, puta, mas esse... tal. Então... eu acho que a gente pode, se a gente se esforçar bastante, traçar uma fórmula aí, que o limite da adaptação pode ser do grau de popularidade de um determinado personagem, mais essa essência, né? Tipo, né? No que você vai estar mexendo aí, né? Dividido, mas também dividido pela tua relação com aquele personagem. Quanto mais apegado... também eu acho que o outro número que se soma ali também é se é a primeira vez que esse personagem tá sendo trazido à tela, né? Tipo, tá sendo adaptado. Porque se for a 11ª vez, por exemplo, as pessoas aceitaram não ter um Tio Ben. No caso do Homem-Aranha, porque a gente já teve, né? Já teve um, já teve outro, o Tio Ben já morreu bastante. Mas ele tá lá, né? Mas ele tá lá, mas não teve, entendeu? Tipo... tamo de boa com isso aí, também tamo de boa com essa terceira Tia May. A gente já teve a Tia May classicona, tá, sabe? Então, assim, eu acho que isso é mais uma soma. Então, tá lá, grau de popularidade do personagem, a essência do personagem, se é a primeira vez ou não, dividido pelo o seu apego com esse personagem. Quanto maior for o seu apego, menor vai sair esse número aí, né? Então, tipo, se você tiver um apego muito grande, não vai importar se... já adaptaram muitas vezes, se a essência tá ali, se mudaram só os detalhes e tal, seu apego vai diminuir bastante esse coeficiente e você vai dar uma nota baixíssima nesse resultado desse limite da adaptação. Mas quando o diretor pegar isso aí, ele não tem o elemento individual. Então eu acho que o cultural, ele elimina esse elemento individual. Yes, science! Então olha só, Afonso, fica a dica. Quando a gente for fazer uma crítica de uma adaptação da MRG, a gente tem que definir. Falar, olha, hoje o nosso review aqui é baseado na equação Caruso. Isso, equação Carusiana. Minha mãe tinha uma história de um pintinho que eles pegaram pra criar quando ela era criança e ele foi crescendo e virou um galo
bravo, que, tipo, cuidava da casa, né? Ele era meio... quando chegava visita e tal, ele avançava, enfim. E aí, um dia, sem aviso, o pai dela serviu o galo na mesa. Tipo... Caralho. E aí, avisou no meio da refeição, assim. No meio? No meio da refeição, aí todo mundo chorando e tal. Que horror, que eu já ouvi minha mãe contar e ela contou meio em tom de anedota, entendeu? Olha que coisa louca que meu pai fez e tal. E eu fiquei bem abalado. Lá na fazenda do meu pai, tem tanta galinha, pra vocês terem noção, que eu fui falando, fui lembrando, que os gaviões da natureza ao redor estão começando a caçar os pintinhos. Caraca! Você falou de pintinho, eu lembrei. E aí meu pai tá puto, tipo, pegando a arma de chumbinho. Eu vou matar esse filho da mãe! E foi, caralho, pai, mas ele também tem, talvez, os filhotinhos ali no ninho. É a natureza, né, que tá se regulando aí. Você criou um ecossistema, pai. Você criou um ecossistema. Você tem tanta galinha. Você criou um ecossistema. Você tem que ser apenas o vigia. Você não pode atrapalhar, interferir na vida dos falcões e galinhas. Eu apenas observo.